O exército brasileiro possui equipamentos sucateados e não teria munição para suportar 1 hora de conflitos. Assim como eu, você deve ter ouvido isso por diversas vezes. Porém, isso é uma grande mentira, e a nossa defesa está investindo muito em novas tecnologias. Mas quais serão essas novas tecnologias? E qual o nosso verdadeiro poderio bélico? Vamos ver isso e muito mais com maestria no vídeo de hoje. A grande realidade. Antes de começar, queria te explicar uma coisa. Muito provavelmente esse tipo de narrativa se iniciou dentre os reservistas, pois se analisarmos ela ao pé da letra, descreve a maneira como eles são tratados e seus recursos, já que utilizam armamento antigo, como os famosos Mosquefal, ou pelo racionamento de munições na hora do treinamento. Isso pode até demonstrar uma certa fragilidade no nosso exército, mas essa não é a realidade de todo o nosso poderio bélico, até porque se fosse assim, teríamos invasores em nossas terras, já que somos um país extremamente rico em recursos naturais. Sem contar que, segundo o portal da Transparência da União, o Brasil investe cerca de 80 bilhões de reais por ano na nossa defesa. E com esse valor, seria quase impossível que fôssemos um exército despreparado ou sucateado. Pelo contrário, até o ano passado, estávamos no top 10 exércitos mais poderosos do mundo, mas acabamos descendo para o 12º lugar. Além disso, contamos com um efetivo superior a 360 mil soldados. Mas esse não é o foco deste vídeo. Então que tal conhecermos o nosso verdadeiro poder e como estamos investindo nisso? Apesar de contarmos com um exército relativamente grande, temos pontos que devemos melhorar. Um deles é a nossa cavalaria, pois se compararmos ela com grandes exércitos, possuíam pouco poder de fogo, o que acaba fragilizando as nossas fronteiras, e em um exército onde tudo funciona em conjunto, um elo fraco pode colocar toda uma operação em risco. Então, diante de uma possível invasão venezuelana, tínhamos que procurar meios para conseguir proteger a nossa integridade. Com isso, enviamos diversos armamentos para a fronteira, até mesmo projéteis que ainda estavam em fase de teste. Tudo isso para nos proteger. Mas isso não parecia ser o suficiente. Então fizemos um acordo de 5 bilhões de reais para comprar novos blindados e assim modernizar a nossa frota de tanques, fortalecendo assim toda a nossa corrente de proteção. Os tanques comprados foram o famoso Centauro 2. Até o momento, recebemos apenas 2 exemplares, que foram destinados automaticamente para a fronteira de Roraima. Porém, espera-se que até o final do ano tenhamos, no mínimo, 9 destes blindados. Mas com a compra dessa tecnologia, podemos montar esse tipo de tanque no nosso próprio solo, o que nos daria mais de 200 tanques Centauro 2, acelerando assim a modernização de toda a nossa cavalaria. Mas você deve estar se perguntando, qual o motivo deste blindado ser tão importante? Bom, ele não se trata de um tanque altamente blindado, pois existem outros com blindagens superiores. Mas dentro do campo de batalha, nem sempre a proteção ou enorme poder de fogo é um ponto crucial. Até porque esse novo blindado possui uma velocidade e uma agilidade maior do que qualquer outro tanque. Isso dificulta para o inimigo, que para batê-lo teria que utilizar mais projéteis, o que aumentaria o tempo de exposição do inimigo, abrindo assim uma janela de tempo para utilizarmos o nosso incrível canhão, que é capaz de abater até mesmo os maiores blindados americanos. Porém, como dentro do campo de batalha, a versatilidade é algo crucial. O Centauro 2 possui um espaço interno amplo, o que beneficia no transporte de soldados que serão levados aos seus postos de forma rápida e segura. Poderíamos passar o dia todo falando adjetivos desse blindado, mas ao invés disso, quero te falar sobre outras 2 tecnologias que estão sendo implantadas no nosso exército. Estou falando de alguns mísseis e um caça que foi capaz de abater os famosos F-16 americanos. Então que tal começarmos pelos mísseis? Desde sempre, o Brasil foi forte na parte de artilharia, onde possuímos os melhores morteiros e projéteis, possuindo até mesmo alguns itens proibidos pela Convenção de Genebra, onde afirma que qualquer projétil que não seja possível a distinção entre civis e militares é proibido a criação e uso. Em outras palavras, não é permitido um ataque em área. Mas o Brasil não só possui esses tipos de projéteis, como ainda os produz em baixa escala. Estamos falando das bombas de fragmentação tipo cluster e os incendiários com napalm. Ambas são extremamente potentes e têm o potencial para destruir cidades inteiras. Isso deixa nossos inimigos aterrorizados, pois não sabem se iremos usar ou não. Mas apesar disso, o Brasil sempre quis as tecnologias dos mísseis de cruzeiro, que são projéteis especiais, capazes de atingir alvos com precisão em centenas de quilômetros de distância. Tentamos comprar esse tipo de projétil dos americanos logo no início do ano passado, mas como disseram que não possuímos inimigos declarados,
e que não seria necessário esse tipo de equipamento, eles não nos enviaram. De frente com isso, desenvolvemos o nosso primeiro projétil com tecnologia de cruzeiro. Ele fazia parte do projeto Astros 2020. Com esse desenvolvimento, temos poder para atingir qualquer país da América do Sul e com o potencial de carregar uma ogiva de até 200 quilos. Mas, segundo os militares, o projétil que foi nomeado inicialmente como AV-MTC possui alcance de até 300 km, mas com seu novo motor a jato, pode ser capaz de ultrapassar a marca de 1.000 km. Além disso, segundo algumas especificações, ele é capaz de voar entre 200 e 800 metros de altura, a uma velocidade de 1.000 km por hora, quebrando a barreira do som, o que o torna quase imperceptível, até que seja tarde demais. Isso torna quase impossível de ser interceptado, deixando apenas uma pequena janela de tempo na hora em que ele irá atingir o seu alvo. Isso que o torna uma peça crucial tanto em solo quanto no ar, já que possui uma precisão de aproximadamente 98%. E falando nisso, uma outra tecnologia recém-adquirida pelo Brasil são os caças Gripen NG. Essa aeronave foi comprada da Suécia em 2013, porém seus primeiros exemplares chegaram apenas em 2020. Mas segundo fontes militares, podemos montá-los em solo brasileiro. O Gripen NG é um caça moderno, versátil e de baixo custo operacional, sem contar no seu tamanho, que é considerado um dos menores caças. Por isso, quando debatido e trazido a público sobre o material adquirido, muitos não gostaram e disseram que esse tipo de caça não seria bom para as nossas forças armadas. Mas isso não foi a realidade, já que o Gripen humilhou os americanos em um exercício simulado. Isso ocorreu durante o exercício militar em 2021, onde estavam presentes os Estados Unidos, Canadá e outros membros da OTAN. Durante esta simulação de conflitos, podemos ver que o nosso caça por diversas vezes chegou próximo aos americanos, sem que eles percebessem pelo radar. Com isso, conseguimos abater 9 aeronaves inimigas. Dentre elas, estavam os famosos F-16 de última geração, onde 5 deles foram abatidos por apenas 2 Gripen, mostrando assim certa superioridade do nosso caça, já que nenhum dos nossos foi perdido. Isso foi possível graças à tecnologia de hipervelocidade e à mobilidade do avião. Com isso, muitos radares não conseguem captar a localização da nossa aeronave. Você acha que acabou? O Gripen NG é mais do que um caça convencional. Ele possui um incrível radar AESA, que é capaz de identificar e marcar até 200 aeronaves inimigas. Mas calma, ele não é capaz de atingir todos os alvos, e por isso ele repassa essas coordenadas para outros caças da sua frota. Além disso, abaixo do seu casco existe um sensor 3D, que é capaz de identificar soldados, equipamento e projéteis antiaéreos no solo, em uma distância de até 300 km. Sem contar outros inúmeros radares e sensores por todo o seu casco, tudo para facilitar as incursões. Mas com tudo isso que estamos falando sobre o exército, não chegamos a falar do principal, os soldados. Pode parecer um pouco fora de contexto falar sobre os soldados, mas para você entender o quão é bom o nosso poder de fogo e a nossa proteção, temos que falar um pouco sobre o exército selva, que é um ponto crucial para a nossa proteção. Eles podem passar dias embrenhados em meio à selva, só aguardando o inimigo. Esse é um dos principais motivos que a Amazônia, mesmo sendo rica, ainda não foi invadida. Mas o treinamento selva não serve apenas para a proteção, mas também para a realização de incursões. Se pensarmos bem, a maioria dos países possui ao menos uma fronteira com mata fechada. Isso pode ser utilizado pelos militares, onde adentraram na floresta e aos poucos vão avançando para a cidade. Desta forma, podem realizar um ataque surpresa, desestabilizando os militares locais, o que iria aumentar as suas chances. Mas bem, como disse, o nosso exército está entre os melhores e é o mais poderoso da América do Sul. Algo que não condiz muito com o tipo de narrativa que geralmente falam. E você que assiste ao Maestria, sabe que o nosso público é qualificado, por isso eu tenho certeza de que você tem uma opinião formada. E eu gostaria de saber sua opinião sobre nosso exército. O que ele poderia melhorar? É por isso que eu faço questão de ler cada comentário. Então deixa aqui embaixo o que você acha sobre o que falamos nesse vídeo. Agora, eles afirmam que o Brasil está construindo seu submarino nuclear e estão ameaçando boicotar o nosso país. Fizemos uma análise completa, com todos os dados do caso, e eu te conto tudo no vídeo que está aparecendo aqui na sua tela. Basta clicar que eu te vejo do outro lado em poucos segundos. Por esse vídeo é isso, te vejo na próxima batalha.